Bem-vindos ao nosso novo programa Arte do Paladar. Eu tive a honra de ter sido convidada pela TV PS para fazer esse programa que não fala somente de gastronomia, fala de vida, de experiências, um pouco de viagem, um pouco de decoração, e a gente vai trazer para vocês pessoas incríveis para falar de vários temas, diversos temas, todos ligados à arte do bem viver, à arte da gastronomia que nós vamos apresentar para vocês. Mais que um programa somente de receitas, é um programa de cultura e também de dicas para vocês dentro desse universo maravilhoso que é a gastronomia. Então, hoje nós preparamos para vocês, nesse primeiro programa, que estamos aí na Semana dos Namorados, um prato para você, ou ele ou ela, preparar para o seu amor. E um prato para você deixar pronto de um dia para o outro. Isso, o nosso prato principal. Mas vamos falar do menu completo. Para sairmos do comum, pensamos em preparar para vocês um menu totalmente encantador, diferente e aromático, que vai para a nossa Ásia. Quem não é encantado pela Ásia, né? Então, preparamos aqui, de entrada, rolinhos vietnamitas, que nós vamos fazer o passo a passo com vocês. E o nosso prato principal prático, porque você pode deixar pronto num dia anterior. Isso facilita a vida. Ou para você preparar para o seu amor, ou o seu amor preparar para você. Porque hoje os homens também estão na cozinha. E isso é um avanço. Vamos lá então. A nossa proteína do prato principal, eu escolhi o frango e aqui estão todos os nossos temperos aromáticos que estão na comida tailandesa. Na nossa entrada, na comida vietnamita. E a sobremesa vai ser uma surpresa para o final. Então, Cris, o nosso mise en place está todo aqui prontinho. E uma dica aí para o pessoal de casa, gente, se é para fazer um dia anterior ou no mesmo dia mais cedo, para não ficar atabalhoado na cozinha na hora do Dia dos Namorados, você pode deixar tudo prontinho, aqui o mise en place. Eu só deixei algumas coisas para a gente bater esse papinho, né, Cris? Não, gente... Eu sei que você está cheia de perguntas. E eu tava falando aqui com a Ângela, porque, olha, eu sou a pessoa... Se você aí de casa não sabe cozinhar e vai aprender com a Ângela, eu preciso mais que você. Eu sou a pessoa, gente, não dá nem pra falar, é vergonhoso. Ô, Cris, mas, enfim, todo mundo pode, viu, se aventurar na cozinha. Mesmo uma pessoa que nunca fez arroz na vida? Absolutamente. Falei com a Ângela, eu sou essa pessoa, gente, de verdade, eu nunca fiz um arroz na vida. Existe isso? Esse ser humano? Mas até meu sobrinho existe. já faz arroz, eu nunca fiz nada. Eu não faço nada, eu só sei cozinhar ovo. Ô, Cris, você sabe que hoje tem muitas pessoas, né, que, por exemplo, pessoas que se separam e elas descobrem uma nova vida, um novo mundo. Por exemplo, homens que nunca entraram na cozinha e resolvem fazer o quê? Aula de culinária. É verdade. Né? Nos meus cursos, eu tinha muitos homens que iam para aprender, para se virar. Porque, Cris, demais, cozinhar, gente, é libertação, né?
é uma coisa maravilhosa nessa vida. É muito e aqui legal. eu já piquei o nosso coentro. Ó. Assim, aqui é o coentro, tá? Isso. E como cresceu, né, a gastronomia de uns anos pra cá. Meu Deus, Exato. algo assim inexplicável. E principalmente essa gastronomia asiática. Você vê no Rio, por exemplo, tanto de restaurante novos que tem de novidades, né? Que traz essa comida do outro lado pra gente, né? Isso é muito bom, porque acresce muito, né, na nossa cultura. E esse misto é muito bom. Juntar a nossa comida brasileira, que é maravilhosa, com essa pegada de todos esses spices, desses temperos, dessas ervas. Olha como o gengibre, que lindo, gente, esse gengibre, olha isso. E vai também nessa receita nossa. Olha que legal, gente. E vocês vão ver que, olha, é uma facilidade. Ó, cogumelos ali. Cogumelos. E eu vou mostrar cada passo para vocês dessa receita aqui, ó. Eu deixei aqui a nossa pimenta dedo de moça, que também é muito usada na nossa comida, principalmente na Bahia, nos nossos peixes, muquecas, porque é uma pimenta, Cris, que quando você tira a semente dela, ela fica aromática, com uma certa picância, mas ela fica saborosa e vai muito bem nesses todos os pratos, né, caudalosos, como muqueca, os nossos arrozes, enfim, vai nas principais gastronomias. Essa pimenta, ela é uma coringa, vamos dizer assim, né, para os pratos. Ângela, e você eu acho assim muito interessante, né, da sua história, porque como a Ângela viaja muito e ela ama a gastronomia, né? Então é aquilo, vão vir muitas surpresas por aí, né? Que a gente não vai dar spoiler aqui hoje. Mas eu acho interessante que quando você ensina aqui, você pode realmente você dar uma aula de cultura também, ensinando pratos, né? Que são típicos de outros lugares. Sim. E você aplica e você mistura a comida brasileira com uma comida que você degustou em algum lugar da Europa, em algum lugar da Ásia. Então, assim, é incrível que você vai conseguir passar para as pessoas as suas receitas com essa pegada de conhecimento e de cultura alinhada. Eu achei fantástico. Eu falo que nada é como uma pessoa viajada, e não é sobre viagens. Isso é sobre interesse, conhecimento pelas outras culturas. E eu tenho muito interesse, Cris. Toda vez que eu vou me aventurar em uma gastronomia nova, eu vou estudar a história. E eu quero passar essa história também para vocês, né? Muito legal. E que é muito rica. Por exemplo, esses ingredientes que são usados na maioria, né, dos pratos asiáticos e aromáticos, nós temos aqui, né, no Brasil. Com exceção de alguns que não são feitos aqui. Por exemplo, está aqui já no meu mise en place o molho de peixe. Gente, isso aqui é uma super dica. E, por exemplo, aqui no Rio e em outras capitais, nós temos lojas especializadas que vendem esses artigos orientais para a gente usar na nossa gastronomia. E é aquilo, um simples frango do dia a dia. Você tempera, por exemplo, com um molho de peixe e faz o frango grelhado, uma sensação, sabor, né? O sabor é maravilhoso, você brilha na sua casa, a comida ela vira outra, ela tem outra pegada. Por exemplo, você pode colocar aqui, ó, um gengibre ralado com um pouquinho do molho de peixe no frango, ou também na carne de porco, na carne de boi. É incrível, gente, é incrível. E depois a gente deixa aí, né, nas descrições para vocês, mas... E existem algumas marcas, mas enfim, é um molho de peixe e basicamente ele é feito do peixe ressecado. Então, salga o peixe e tira esse molho do peixe que ele apurou aquele gosto. E aí ele faz, você fala, Ângela, mas como assim? Você vai usar um molho de peixe, não só no peixe. Não, gente. No frango. O dia que vocês provarem, olha, é maravilhoso. E isso aqui dura, tá? Se você comprar um molho desse, que aqui tem o quê? Menos de 500 ml, 500 ml, isso aqui vai durar mais de anos, porque você usa sempre quantidades pequenas, porque ele é salgado. Depois pesquisa aí e a gente traz mais isso também, ingredientes diferentes para vocês em outros episódios, né, Cris? Vai ter que ter cuidado para dosar, né? Porque já que você falou que é salgado... Olha, e comida é matemática.
tá? Então, meu frango tem um mínimo de sal. Por quê? Porque eu vou usar o molho de peixe, Exato. tá? Você vai provar, depois eu vou te dar para você dar uma provadinha, você passar a sensação para as pessoas o que é esse molho de peixe. Vou pegar uma colherzinha para você. Sim, meu Deus. Vamos lá. Você aceita, Cris? Adoro, claro. Pronto, então vamos provar o molho de peixe. Você não vai se arrepender, Gente, não, sem viu? cortes, real aqui, tá? É real, real. É de verdade. Olha o meu, tá até velhinho, gente. Tanto tempo e não estraga. Não precisa guardar dentro na geladeira. Ó, Vamos Cris. degustar. Cris, se aventure. O xarope, gente, da criança. Parece Lembra? um xaropinho. Olha, realmente é um pouco salgado. Sim, Sim, por isso que tem que dosar, porque cozinha é matemática. exato. Mas dá para perceber Que vai que ter vai um dar sabor dá para umami. perceber. Umami. Muito Você bom, sabe o que muito é bom. umami, Cris? Não. É o nosso quinto gosto, o quinto sabor. Depois Olha de isso. todos os amargos, doces, a gente tem um quinto sabor que justamente veio do Oriente, que são os alimentos umamis. Quer um exemplo aqui na minha Interessante. bancada? Por favor. Ó, que você ama. Cogumelos. É umami. Dá essa sensação diferente. Por exemplo, o molho de peixe. Que não é umami. classificado nem doce, nem... Como que Nem seria doce, isso? nem salgado, nem amargo. É um quinto sabor que dá uma composição única Ok. na gastronomia. Ó, Interessante. gengibre, tomate. Gente, simples tomate é umami. Então, é muito interessante esse tema e a gente pode falar sobre ele também um dia. Com certeza, né? eu nunca nem Porque tinha ouvido falar. é maravilhoso esse tema e dentro da gastronomia ele cai perfeitamente. A gente tem um shoyu aqui também. A gente tem o limão para dar aquela pegada ácida, né, na comida, mas a gente vai mostrar o passo a passo. O que mais que nós... vamos cortar o limão e falar sobre isso. Gente, limão nós temos que espremer na hora. Por isso que eu deixei assim, porque ele não tem a mesma intensidade quando você deixa aqui no mise en place já diluído o suco do limão. Então, nós vamos fazer isso diretamente no prato, tá? Eu não sei, Ângela, não sei nem também se você vai saber explicar. Mas dizem que é perigoso, por exemplo, você cortar um limão ao meio, utilizar metade, guardar outra metade na geladeira, por exemplo. Perigoso não sei, mas que Sim. ele não vai ficar bom, não vai entregar tudo o que ele tem para entregar Sim. naquele sabor. Não de vai. nutrição, Então, de limão sabor. é para ser usado no momento. Certo. Outra coisa interessante, tá? Disso, do seu cogumelo, que agora Eu o cogumelo vai ficar na minha vida. Olha isso aqui, eu amo. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Eu amo cogumelo. Tá lindo, né? Esse é o champignon de Paris, também muito fácil, gente, encontrar. Bem, os cogumelos a gente não lava. Olha. Não lava. Olha aqui, a gente só limpa. Por quê? Porque ele mela. E, na verdade, isso aqui não é sujeira. Porque hoje eles são hidropônicos, né? Tem todo um cuidado para se produzir. Então, a gente só limpa, ó, tá vendo? Pega a ajudinha assim de um papelzinho toalha ou de um paninho de prato limpinho. Interessante. E aí limpa os cogumelos, tá? Os meus já estão limpinhos aqui, isso é só para dar o exemplo para vocês. Mas agora a gente vai fatiar esse cogumelo, que eu deixei assim, só para vocês verem a forma, né? Que eu fatio nesse prato. Por quê? Porque eu gosto que ele fica assim, pedaçudo, para você sentir o sabor. E ele vai ser adicionado por último, porque ele é muito delicado, Cris. Muito delicado. Ah, sim. E ele cozinha muito rápido. Então, nós vamos mostrar tudo aí para vocês. É isso, o time também, né, do cozimento Exato. do alimento é essencial, né? Essencial porque o cogumelo, no caso desse prato, né, que é o frango feito no leite de coco, e ele vai ser cozido dentro desse leite de coco, vocês vão ver. Ele precisa ficar crocante. Olha, e eu Sim. nunca comi cogumelo acompanhado de frango, por exemplo, nunca. Olha, é o par perfeito. Olha Tá vendo? só. Você já está fazendo até Nunca composições de prato, Cris. Gente, é surreal. A chefe com a leiga. Sério, aqui nós temos do 0 ao 100. É incrível essa combinação nossa aqui, sério, gente. Não é mentira. Mas você sabe que isso aqui é interessante? Muito. Mas espera aí. Pra mim é uma aventura, Eu sei assim, que eu você estar gosta aqui. de comer bem. Óbvio. É aí, isso. gente, é a dupla perfeita. É isso.
Eu adoro servir, amo, né? A gastronomia é minha vida. Muito E legal. por que cozinhar só pra gente é interessante? Eu adoro solitude. Você gosta? Muito. Mas, Só a minha não tem esse pertencimento nesse ambiente, não é mas o o meu. dia que você tiver, Cris, com uma bela taça de vinho ao lado, Eu amo a bela taça de vinho, gente. Ela tá tentando aqui me convencer. Eu amo a solitude, eu amo a taça de vinho. Eu vou trocar a culinária por um livro. é muito bom. Como é legal isso, né? O dom, né, de cada pessoa, né? É, Realmente o meu dom aqui, nem todas as pessoas nasceram para tudo na vida, claro, e isso é muito legal, é porque incrível. nós nos completamos. A É isso. diversidade Exato. é muito legal mesmo, é surreal. Mas como você tem tanto refinamento, inclusive o paladar, Obrigada. eu não sei não, se eu fosse assim um dia, Gente, é incrível mesmo. se aventurava. Eu amo prato sofisticado, eu amo prato inusitado. Sim, E é isso. E assim, é o que a gente está falando aqui, de habilidade de cada um. Mas eu acho que a maneira que você vai conduzir esse programa e a simplicidade que eu tô vendo aqui, né, de trazer, de ensinar. Gente, olha, não sei. Vamos ver o que que acontece. Quem sabe daqui a um ano. Mas você aí de casa vai aprender muito, porque olha, parabéns, assim. Pela história que eu conheço da Ângela, né? Vão aprender real, muito, em todos os programas. ô Cris, eu Maravilhoso. espero, porque eu acho que o conhecimento, gente, foi feito para a gente compartilhar com as pessoas, né? Então, esse compartilhamento, ele é muito rico. E vocês vão, tenho certeza, né, se Deus quiser, testar as minhas receitas, as nossas receitas, que não são só minhas. Com certeza eu vou reproduzir receitas maravilhosas aqui do mundo, por exemplo, o filé au poivre, que é uma receita genuinamente francesa. Mas o interessante é vocês reproduzirem depois, dar o feedback para a gente de Claro. que, Ângela, você foi fidedigna. E é isso, o conhecimento foi feito para ser para todas as pessoas. Eu adoro isso. Perfeito, perfeito. E quem sabe alguém não vai mixar algo em casa e alguém com também criatividade gastronômica, Sim, diria. para fazer o prato. E você tocou numa coisa muito importante aqui, que eu, inclusive, ia falar para o pessoal aí de casa, que é você substituir essa proteína aqui que eu escolhi hoje, que é o frango, você pode substituir por um peixe, por exemplo. Você pode substituir por uma carne de porco, que cai muito bem nessa gastronomia. Então, escolha a sua proteína e faça uso desses ingredientes nessa receita que vai, olha, tenho certeza ficar maravilhoso. Só o time do cozimento é que é diferente, depois eu explico. Mas vamos falar sobre isso aqui? O que seria? Arroz universal. Só que esse é um outro tipo de arroz, Cris. Ele chama arroz de jasmim. É um arroz que é tailandês, esse arroz. É feito para acompanhar justamente esses pratos que são muito condimentados dessa gastronomia e de outras do mundo. Mas é um arroz longo, tá vendo? Ele é pequeno, mas ele é um arroz aromático. Ele chama arroz de jasmim por causa do aroma, quando você for provar, e do saborzinho que ele traz do próprio jasmim no final. E que é muito suave. Na gastronomia, né, isso é interessante, né? Não pode ser tudo muito intenso. Você tem que ter um contraponto, Claro. né? Entre doce, salgado, azedo, ácido, amargo e principalmente numa comida dessa tão condimentada, escolhemos um acompanhamento como escolhemos hoje, que é o arroz suave, que é o arroz de jasmim. Bora pro fogão, Cris? Gente, vai ser demais. Então, o primeiro passo é colocar o seu leite de coco. E aqui eu tenho 500 ml de leite de coco.
Eu vou aromatizar esse leite de coco, deixar levar a fervura aqui com o meu coentro. E eu tenho aqui 2 colheres de sopa de coentro. O nosso frango, ele vai ser cozido nesse leite de coco aromatizado. Agora eu abaixei o fogo, meu leite de coco já entrou em fervura, né? Eu vou colocar aqui, ó, os meus gengibres e vou falar da quantidade. 2 talinhos de gengibre. Já vou colocar também a minha pimentinha dedo de moça. Claro, gente, pimenta é o paladar da pessoa, né? Eu vou colocar aqui 1 colher de sopa cheia, porque eu gosto muito de pimenta. Mas em casa vocês podem ver o que vocês querem, né? Agora, uma dica aqui super importante para vocês, essa dica, é um buquê garni com essa erva aqui, que é o capim-limão. É isso, ó. Eu vou amarrar um barbante, porque eu não quero que ela solte dentro da panela, porque depois eu vou retirar esse capim-limão, porque ele vai somente aromatizar o meu leite de coco para eu colocar o meu frango e vai ficar maravilhoso. Então, vamos lá. O nosso... Aqui, ó. Vou dar uma amarradinha aqui. Vamos fazer assim, vamos fazer um truque. Eu adoro truques. Ó. Ele tá aqui, ele não vai cair lá dentro, mas ele vai aromatizar o nosso leite. Pega um barbante, alguma coisa, gente, que não transmita nenhum sabor, né? Para essa comida, ok? Então, vamos lá. Outra coisa importante é cozinhar em comida, cozinha organizada, né? Então, vamos deixar aromatizar mais um pouco. E agora, a gente entra aqui com o nosso frango, que já foi temperado. E é uma dica muito importante para vocês. O frango, você temperar pelo menos umas 12 horas antes. Aqui só tem sal, pimenta do reino e alho. Pouco sal, lembrando que o nosso molho de peixe e o shoyu que vai entrar tem muito sal. Então vamos lá. Esse frango, ele vai ser cozido, olha, já tá lindo, olha, dentro desse leite de coco. Vejam como é simples, né? Muitas vezes na gastronomia, a gente tem mais trabalho em fazer o mise en place. Ai, Ângela, o que é mise en place? Mise en place é uma forma, é um termo em francês primeiro, né? Mas é uma forma da gente organizar o que a gente vai cozinhar, né? De forma que, na hora que for cozinhar, facilite a sua vida, você não fique igual uma barata tonta para lá e para cá, para lá e para cá. No dia que a gente aprende a fazer esse mise en place certinho, é a melhor coisa. Outra dica, e essa dica vai uma máxima para alimentos que vão no forno ou que vão ser cozidos juntos, feitos juntos. Você cortar, fazer o corte desses alimentos do mesmo tamanho. Isso não é frescura de chefe. Isso é uma super dica, por quê? Porque os alimentos eles vão cozer ou assar na mesma intensidade. Então não vai ter um frango mais duro que o outro nessa panela. É isso. Parcialmente tampar essa panela e deixar aqui o frango cozer, porque depois nós voltamos e logo depois aí dos comerciais. Pronto, olha que lindo! Vamos ver se o nosso frango está no ponto. Gente, geralmente 30 minutos, 25, 30, né? Mas vocês vão testando, porque se ele ficar muito também, o que que vai acontecer com ele? Ele vai ficar duro, né? Então aqui, cozinheiro tem que provar, né? Então vamos provar. Ah.
Ainda falta ingrediente, mas tá bom. Ponto da carne, principalmente. Tá ótimo. Agora, eu vou entrar aqui com o meu shoyu. Eu tenho 7 colherzinhas de sopa. Eu vou entrar com o meu molhinho de peixe, aquele salgadinho, igual o shoyu, né? Eu uso o shoyu light, tá? Isso é uma dica. Olha como que o molho de peixe é forte, gente. Olha isso. Mas que sabor! E aí, eu deixo ferver mais um pouco, aromatizar. Ó, o prato já mudou de cor. Já tá essa cor linda, caramelo, que é o que a gente espera mesmo que ele fique adicionando, né? Esses ingredientes que são os nossos ingredientes escuros. Então, ok? Eu vou tampar mais um pouquinho, porque eu já vou finalizar já já. Agora a gente vai passar aqui para o nosso... Vamos abaixar o fogo, fazer o nosso arroz, que eu já mostrei para vocês, né? Aqui nessa água já está fervendo e eu coloquei sal, tá? Pouco sal, porque o prato ele é muito condimentado. E a função do arroz aqui é essa. Não precisa lavar e é dessa forma. Aqui eu tenho 2 xícaras de arroz e eu tenho 2 litros de água. E esse arroz aqui vai cozer nesta água. Pronto. Vamos deixar ele quietinho e já já eu mostro para vocês com a panela parcialmente tampada e o fogo baixo. Então vamos finalizar com os nossos cogumelos. Ó, aqui tem cogumelo demais, mas eu gosto. Vocês gostam? Mas não vou pôr tudo não, tá? Vou deixar isso para fazer um outro prato mais tarde. Ó, vamos colocar os nossos cogumelos, finalizando aqui o nosso prato. Gente, o bom desse prato é que você pode servir para muita gente, porque você vai multiplicando a receita, né? Para o número de pessoas. Então é aquele prato que além de você poder deixar pronto, você pode também congelar. Olha, isso é uma carta na manga. Aliás, eu vou planejar para gente um programa somente de comidas, cartas na manga para o seu dia a dia em casa. Quem aí quer? Se quiserem, só escrever aí que a gente faz esse programa. Tudo prontinho para a gente montar o nosso prato principal. Gente, vamos montar o nosso prato? Primeiro, né? Deixa eu mostrar essa joia para vocês. E aqui vocês vão ter a oportunidade de conhecer todo o meu acervo de louças, porque eu também trabalho com decoração, além da gastronomia. Então, esse é o meu material de trabalho e também o material para eu viver feliz aqui com a minha família, na minha casa, né? E eu uso as coisas. Eu acho que a gente tem que usar o que a gente tem, né? Porque essa vida é muito curta. A gente tem que usar o que a gente tem e aproveitar de tudo que a gente tem. Vamos montar. Eu escolhi essa louça colorida, tá? O nosso arroz está aqui no ponto. E ele está no ponto o quê? Pegajoso. Porque ele é também chamado de arroz pegajoso, que é o arroz próprio para servir com esse tipo de comida. Olha aí. Olha que lindo. Bom, eu vou fazer uma montagem de prato bem normal aqui, que o prato já diz tudo, né? E olha como ficou lindo o nosso frango thai cozido no leite de coco e cogumelos. Olha aqui. E justamente o arroz, sendo pegajoso, ele faz o par perfeito com esse prato aromático. É o contraponto, né, de sabores. É isso. O dele. E agora o meu.
Então vamos aos nossos rolinhos vietnamitas. Gente, vocês não têm ideia do sabor dessa entrada, né? Que é muito diferente, é elegante, vocês vão ver, de se servir. E a base dessa entrada é justamente um elemento asiático, né? Que é o papel de arroz. Vou mostrar para vocês. E aqui todo o nosso mise en place, que tem folhas crocantes, aqui tem rúcula, aqui tem alface, tem acelga, tem frutas, a gente vai ter maçã verde, manga, temos também uva, aquela docinha, e alguns molhos para a gente montar alguns tipos aqui de rolinhos vietnamitas. E a minha base principal, a minha proteína que eu escolhi hoje foi o salmão. Mas você pode fazer com várias. Olha, gente, essa entrada ela é tão rica que você pode usar a sua imaginação para fazer vários tipos. Então vamos lá: salmão, peixe branco, atum. Você pode já ter, por exemplo, uma carne seca já feita, cozida, e você faz aquele rolinho e serve, que vai ser um prato frio também, mas vai ter uma outra tipo de proteína com outros acompanhamentos. Sabe aquele prato criativo e que as pessoas chegam na sua casa e você arrasa? Rolinhos vietnamitas apresento a vocês. Vamos lá então. Nós vamos, primeira coisa muito importante nesse mise en place, e vocês vão entender por quê. É o tamanho dos ingredientes que eu estou cortando, e na hora de montar eu vou mostrar por que eu estou cortando o meu salmão, aliás, do mesmo tamanho, porque o papel de arroz ele tem um tamanho. E eu não posso, por exemplo, colocar Belo Horizonte dentro de Sabará, né? Isso em Minas a gente fala. Então eu tenho que fazer com que os meus ingredientes caibam nesse papel de arroz. E é muito interessante de se usar esse ingrediente. E olha a beleza desse salmão, gente. O peixe, né, principalmente o salmão, para a gente saber se está legal, primeiro você vai ver o aspecto dele, se ele está com brilho, e olha o brilho dele. Eu gosto muito dessa peixaria que eu compro, é uma dica também, ali no Cobal, que é perto da minha casa, eu adoro esses mercados. Aliás, né, falando de mercado, eu adoro viajar e visitar os mercados. E aí, vamos lá, quem sabe no futuro próximo eu não possa compartilhar isso aí com vocês, esses mercados que têm ingredientes fantásticos. Eu sou daquela que traz até na mala. E vocês? Vocês também trazem o ingrediente que vocês gostam? Do lugar que você vai, que tem uma história, né, com a sua viagem, com a sua vida. Aí a gente traz na mala aquilo que a gente pode, né, que a gente sabe que não vai ter problema. Mas na medida do possível, eu adoro. Bom, então vou apresentar esse ingrediente para quem não conhece. Gente, e aqui é o seguinte, às vezes eu falo que eu vou apresentar alguma coisa, mas é porque eu estou falando para um público muito amplo, né? Então eu tenho que pensar que nem todas as pessoas conhecem os ingredientes que eu estou trazendo aqui. Então é isso. Bom, isso aqui é o nosso rolinho, que nós vamos montar o rolinho com esse papel de arroz, né? Origem asiática. Ele pode também ser usado de várias formas. E é muito leve. Olha aqui, essa espessura, vou mostrar para vocês. E a gente tem que ter muito cuidado com o quê? Ó? Olha aqui, ó. Abri o meu pacote, tem quebrados, ó. Então, quando comprar, verifiquem, tenham cuidado nesse transporte, né? Porque eles podem quebrar, porque é muito frágil. Ó. Então, é com esse papelzinho de arroz fininho que eu vou rechear e fazer o meu bolinho. Então, meu rolinho. Aqui eu tenho ó, uma água que está morna e eu vou colocar esse papel dentro da água. E vou deixar por alguns minutinhos, e vou mostrar o ponto para vocês, porque ela vai umidificar e ela é durinha assim, vocês vão ver como ela vai ficar maleável. E pode quebrar? Pode, mas tudo na cozinha tem que ter o quê? Delicadeza. Então nós vamos usar do charme, né, da delicadeza na cozinha para gente montar esses rolinhos e nós vamos montar juntos. Vamos lá, ó, tempinho, ó,
Olha isso, ó. Ó, vocês viram que foi rapidinho? Eu vou tentar recuperar esse aqui, porque aqui tudo a gente faz, é como se fosse ao vivo, né, gente? Eu não vou perder uma folhinha de arroz. Então, vamos tentar aqui montar esse e o passo a passo para vocês. Eu coloco como base, eu vou escolher aqui uma alface americana para colocar como base no centro, um pouquinho para dentro, né? Você coloca aqui a sua base ó, de alface americana. O que mais eu vou escolher? Agora eu vou colocar o meu salmão. Olha a importância do tamanho, para que esse rolinho feche direitinho, fique realmente todos no mesmo padrão. Por que que combina muito com salmão, gente? Olha que ingrediente fantástico esse aqui. Maçã verde, acreditam? E eu faço um ceviche com maçã verde que fica umami. Vamos colocar a nossa maçã verde. E aqui, vamos lá, vamos pensar o que que vai combinar aqui com esse sabor. O que que a gente pode trazer? Aqui eu tenho a mostarda Dijon, aqui eu tenho uma mostarda com cogumelos, aqui eu tenho uma geleinha de pimenta, aqui eu tenho um mel trufado e aqui eu tenho molhinho de ostra. Eu vou usar um molhinho de ostra. E eu vou mostrar para vocês o que que é esse ingrediente, outro ingrediente incrível da cozinha asiática que a gente encontra nessas casas de produtos, né? Aqui, ó, é uma granolinha, mas é uma granola salgada, gente. Olha isso aqui. Isso aqui também já tem no supermercado, é uma novidade, tá? Novidade, granola salgada, eu adorei para a gente colocar em cima de saladas, né? E o prato legal é quando você tem todos os sabores, né? Como aqui agora, mas você tem no final uma certa crocância. Por isso eu gosto de usar as folhas. E agora eu vou. Tá dando água na boca, tá vendo? É assim, o rolinho vietnamita é uma coisa incrível. É, eu vou dar uma crocância agora nesse primeiro rolinho para vocês com a granola salgada. Então aqui, ó, eu faço dessa forma. Tá rasgadinho aqui, mas eu vou tentar recuperar, hein? Me ajuda, gente. Firma o pensamento. Olha, cobri um para cá, a base tá com o papel, ele gruda, tá vendo? Não é facinho de trabalhar, mas sabe aquelas coisas na vida que com treino, aqui ó, a gente chega lá? Ó, ó, isso. Como se fosse um embrulhinho, tá vendo? Cada hora que você vai fazendo o seu rolinho, vocês vão ver que os próximos vão ficar mais bonitos. Cada hora que você faz, ele fica mais lindo. E eu vou falar uma coisa para vocês. Isso aqui a sua visita vai apaixonar. Vamos montar outro? Então, trocamos de panela, vamos fazer o nosso molhinho para servir com aqueles nossos rolinhos vietnamitas. Aqui eu tenho 150 ml de água. Ó, a panela já estava no fogo. Nós temos o molho shoyu, uma xícara. E nós temos o nosso saquê mirim. Saquê mirim também. Saquê mirim também é um ingrediente que tem na culinária asiática em geral, que ele é muito importante para temperos de vários pratos, para molhos, carnes, enfim, é muito versátil. Vamos lá, muito usado na comida japonesa. Saquê mirim, que eu vou mostrar aqui.
que também você pode comprar nessas casas de produtos asiáticos. Pronto, mostrei. A gente vai entrar com o nosso gengibrinho e eu vou colocar um talinho de gengibre para aromatizar. E agora eu entro com o meu melzinho. E vocês perceberam nesse menu que eu criei para vocês, do Dia dos Namorados, que vários ingredientes convergem. Então, por exemplo, você não precisa comprar 2 shows, você já tem um show e já serve para a entrada e o prato principal, né? Isso também é muito legal. Eu pensei nisso, em fazer essa comidinha, né, para vocês. Então agora, meu açúcar mascavo. E que lembram que eu já usei no meu prato aqui, no meu frango? Ele vai entrar aqui também. Então eu tenho uma xícara. Gente, não se preocupem, tá? Porque a combinação aqui de sabores são diferentes. Então, você não vai sentir o tempo todo o mesmo gosto na entrada e no prato principal. A combinação ela vai dar outra pegada, confiem. Pronto, vamos deixar o nosso molhinho aqui, fogo baixo, panelinha tampada. Pronto, finalizando a nossa entradinha. Aqui, aquele molhinho, né, que nós fizemos. Olha o pontinho dele. Gente, se eu pudesse passar na tela para vocês esse sabor. Aí, ó, o que eu disse da importância de montar, né, os pratos, a entrada. Então, eu peguei essa vasilhinha aqui, esse bolzinho, né, de concha, em formato de concha. Coloquei o molhinho. Porque nós vamos pegar o nosso rolinho com a mão mesmo, tá? Ele é para se comer com a mão. Vamos molhar e vamos comer, já já. Tá, então vamos lá nessa sobremesa, gente. Não foi à toa que eu trouxe a manga e novamente o gengibre para o nosso menu, para a nossa sobremesa. Por quê? Além da manga ter uma característica Thai também, né? Porque eles usam muito a manga, ela vai harmonizar perfeitamente com o nosso menu escolhido e o gengibre vai dar aquele frescor nessa manga. O que eu fiz? Eu cortei a manga e congelei os pedaços de manga, só isso. De preferência, bem madura. Eu tenho aqui os meus gengibres já em talinhos. Eu até prefiro colocar o suquinho do gengibre, mas hoje eu não consegui fazer isso porque o meu espremedor de gengibre, ele quebrou. Mas eu vou colocar os talinhos e vai dar tudo certo. Na cozinha, a gente tem que se virar nos 30. E açúcar refinado, pouco açúcar. Então, quantidade. Eu tenho 1,5 manga aqui. Aqui eu tenho 60 gramas de, vamos dizer assim, melhor falar em meia xícara de açúcar, porque não é muito doce. E eu tenho aí alguns talinhos de gengibre que também vai do seu gosto. Água, que eu acho que vou precisar um pouquinho aqui. Vamos lá fazer o nosso sorbet de manga, que você inclusive pode fazer dias antes do seu evento. Vamos lá. Gente, essa máxima do sorbet de manga, você também pode fazer com outras frutas. Por exemplo, que também aqui ia ficar uma delícia, viu? Abacaxi. Adoro. Tudo vem aquele gostinho assim, a gente chama de retrogosto, né? Aqui eu tenho o meu açúcar. E aí eu volto no açúcar. Se a pessoa gosta de menos doce as coisas, vamos pôr menos açúcar. Tá tudo bem. Ah, não posso usar açúcar. Põe adoçante. Ou não põe nada. Usa só a fruta mesmo. E o meu gengibre. Eu não vou exagerar não, tá? Eu sou dessas que prefere provar primeiro, né? Um pouquinho de água só para bater, tá? Vamos lá. Tcharam! Pronto, agora nós vamos montar a nossa sobremesa. E é uma outra dica aqui que
eu acho muito legal de deixar para vocês e é uma dica muito bonita para servir entradas e também sobremesas. É servir na taça. A gente chama essa forma de servir de verrine. Então, tudo que você vê em qualquer cardápio, verrine de aspargos, verrine de camarão com creme de, sabe? Ou uma sobremesa, um sorbet, verrine de sorbet de manga, de abacaxi, de coco, verrine é a taça. Eu gosto sempre de colocar um pratinho de baixo, e aqui está alusivo ao tema, porque a gente cozinha, e não é só cozinhar, né? A forma da apresentação dos pratos para as pessoas, isso assim, isso valoriza muito a comida que você vai fazer. Então pensa nisso, e daqui a pouquinho eu compartilho outras coisas também de mesa postas que eu vou mostrar para vocês. Então aqui está o meu ponto, né? Ó, do meu sorbet, e ele ainda vai, lógico, para o freezer. Então, aqui, opa, quase acidentes acontecem. Ó, eu não vou encher muito a minha verrine, a minha taça, porque não é bonito você servir uma coisa muito cheia, sabe? E aqui também, por exemplo, hoje eu não tenho, até procurei, tá? Para servir uma coisa bem linda assim para vocês verem. Mas aqui poderia eu colocar, por exemplo, uma florzinha comestível ou um romãzinho, umas sementinhas de romã. Assim, a gente vai aos poucos dando essas diquinhas para vocês, né? Então aqui, ó, já montei a do meu amor, a primeira. Agora eu vou montar a minha. E aí, gente, vocês tiram só do freezer e colocam aqui. Outra coisa muito gostosa para servir também junto aqui desse sorbezinho, que ele vai ficar um pouquinho mais consistente, né, depois que ele for para o freezer, é um biscoizinho, que futuramente eu vou ensinar para vocês. Ia ficar muita coisa hoje para o nosso programa, porque a gente tem, né, a nossa diretora, a gente tem companhia, a gente tem mesa posta e dia dos namorados, então a gente tem que caprichar. Mas essa tuilezinha, que é um biscoitinho facinho de fazer no forno, ela cairia aqui perfeitamente também para você pegar um pouquinho de sorbet e um pouquinho de tuile. Que delícia! Vamos lá? Então, prontinho o nosso menu asiático para o Dia dos Namorados. Entradas, olha que lindas! Prato principal e sobremesa. Espero que vocês façam e tenham um excelente, feliz e com muito amor Dia dos Namorados. Bom, então essa é a minha convidada, minha primeira convidada de hoje para o nosso novo programa aqui na TV PS, Cris Racier, diretora executiva da TV, e não poderia, gente, ter sido outra pessoa, né? A pessoa que me deu essa oportunidade, a quem eu agradeço de coração, né? Pela confiança, pela honra de estar aqui gravando para vocês o primeiro episódio desse programa que, se Deus quiser, vai pro coração de muita gente. Já é, gente, porque ela é muito especial. Foi um convite, assim, pensado, real, na capacidade da Ângela, no trabalho, né, que ela já desenvolve há muitos anos, na história de vida dela. Porque, gente, tudo envolve não apenas o profissional.
Envolve o ser humano, o carisma, o caráter, enfim, não dá para falar que são muitas qualidades. É uma honra, um prazer hoje. Primeiro programa aqui que ela está sendo feito, gravado na casa da Ângela. Ela abriu as portas para a TVPS e é uma honra para nós. Então, uma parceria de muito sucesso, porque ela está super feliz e nós também em tê-la conosco. Muito. E isso merece o quê? Um brinde! Adoro. Ao nosso Dia dos Namorados, a nossa mesa do Dia dos Namorados, que nós preparamos com muito amor e carinho. Cris estava aqui comigo o tempo todo. E a nossa comidinha, que nós precisamos o quê? Provar. Vamos começar nas entradinhas, Cris? Gente, vamos beber. Nós primeiro, não brindar e beber. Ai, bebemos. mão do coração, mão do coração. Muito. Mão do coração. Vamos. E o brinde foi a arte do paladar. A arte do paladar com Ângela Mairink. É isso, Cris. E eu trouxe aqui para a mesa, já a entrada e o prato principal, para as pessoas verem tudo. E, logicamente, eu vou trazer a sobremesa. Olha os details, gente. Podemos provar? Agora. Maravilhoso. Olha, esse rolinho pode se comer com a mão. E eu quero falar sobre um teste que eu fiz, tá? Uma pessoa muito especial aqui da nossa equipe de produção, a Mariana. Ela deu a ideia, será que a gente colocar esse rolinho na airfry, ele não vai ficar bom? E eu falei, façamos o teste, porque nem eu sabia. Vamos agora provar, crocante está. Então, 15 minutinhos na airfry, até na mesa a gente ensina, né? Ensina não, a gente passa dicas. Dicas, ó. Mariana, vamos lá. Você acabou de compor um outro prato, porque o salmão cozinhou e o nosso papelzinho de arroz, Cris, tá crocante. Gente. Amei. Obrigada. Maravilhoso. Tá muito bom. Muito bom, gente. Bom. Gostou mesmo, Cris? Amei. Então vamos encerrar o programa de hoje com muita alegria, porque a alegria é primordial na nossa vida. Muito obrigada, Cris, pela sua presença, pelo seu carinho, por tudo. E vocês de casa que estão aí, né, assistindo, que ficaram até o final, muito obrigada de coração. Eu espero poder trazer para vocês muitas novidades, muitas experiências e muitos convidados interessantes aqui para cozinhar comigo na minha cozinha e também trazer outras coisas como vinhos, coquetéis e tudo que está dentro desse mundo maravilhoso que é a gastronomia. Obrigada, Cris. Mais uma vez, nós que agradecemos. TVPS na casa de Ângela Mairink com o programa A Arte do Paladar. Obrigada, meu amor. Muito obrigada. Um brinde.